Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal O Saquarema. Eu me chamo Thiago Araújo e no vídeo de hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre a atual situação econômica do Brasil e do mundo. Anteriormente a gente falava bastante com grande recorrência aqui no canal a respeito de termos como democracia orgânica, corporativismo e regimes ideais de uma perspectiva católica, né? Só que antes da gente chegar no ideal, a gente precisa entender o atual quadro das coisas, onde a gente se situa. E grande parte das dificuldades que o Brasil enfrenta não é só de ordem interna. Nós temos uma conjuntura internacional que trabalha sistematicamente para dividir o mundo entre periferias e centros, ou seja, aqueles que vão ser colonizados e aqueles que vão tirar vantagem dessa situação. Vão ser os conquistadores, os colonizadores, só que sem qualquer respaldo de glória ou de legitimidade nesse processo. Então, assim, é um tema muito complicado, porque a esquerda, por muito tempo, também se utilizou dessa retórica, dessas teses. Hoje em dia, justamente pelo advento do progressismo, essa questão é completamente jogada de lado, mas é uma realidade implacável que se impõe. Não importa o seu aspecto, o seu ponto ideológico, onde você se encontra. Não é uma questão de opinião. Quem muito falava dessa situação a qual o Brasil se encontra nesse jogo do mercado internacional era propriamente o Enéas e os seus grandes expoentes do Prona. Então, eu acho que cabe aqui uma citação, que é o livro Globalização versus Desenvolvimento, de Adriano Benagnon, que inclusive compôs o Prona e foi, infelizmente, ele faleceu em 2016, mas foi uma grande cabeça do Brasil, foi um grande economista e tinha diagnósticos precisos. Eu acho que cabe aqui a gente entender por que, que o Brasil é tão lesado nessa conjectura e o que de fato o capitalismo representa para nós e como ele opera em termos internacionais. Então, a gente sempre coloca como fim da cristandade e o porquê uma doutrina católica não é compatível, e desde o princípio do capitalismo já se via a incompatibilidade de um regime justo e alinhado com um ponto espiritual, justamente porque o capitalismo e as revoluções liberais alçam novas condições, que é propriamente a destruição da função social da Terra. Então, na Idade Média, e até em resquícios, né, do período moderno, a gente consegue observar que existiam terras comunitárias. O feudalismo ainda subsistia e durante a Idade Média ele reinou, né, foi o modelo a qual a humanidade, principalmente os europeus, né, estavam submetidos. E o grande ponto é que, apesar do que tanto é falado, né, da vassalagem, de uma dicotomia, ou melhor, de um sistema que existia, né, ou seja, os plebeus tinham que trabalhar muito e eram parasitados para sustentar os nobres e o clero. Toda essa bobajada que a gente já está acostumado a ouvir, né? O grande ponto é que existia uma seguridade no sentido do plebeu ter um meio de subsistência. Ele vivia nas terras, tinha trabalho para si, para sustentar sua família, garantia o meio de sustento de seus descendentes, e existiam vínculos, laços com os senhores feudais, né, os donos teóricos da terra, mas a mesma terra cumpria uma função social, que a mesma terra pertencia desde o sucerano ao senhor feudal, como do plebeu também, né? E a gente vai ver no apogeu da Idade Média a criação das corporações de ofício, uma grande dignidade no trabalho e meios de inserção social, de retirar o indivíduo isolado, o menino que ainda se prepara para a vida adulta. E a gente vê, através das corporações de ofício, um meio-campo, quase que um batismo de transição do menino para o homem e da inserção do indivíduo isolado a uma composição social. Não só um conhecimento técnico, mas um conhecimento espiritual, noções basilares para se viver em sociedade. Quando a gente começa a adentrar para a contemporaneidade, a gente começa a observar os fenômenos decorrentes das revoluções burguesas, a gente vai ver uma mudança de dinâmica. Se, por exemplo, a coroa, outrora, era sustentada pelos plebeus, trabalho, da base da pirâmide, e que tinha que sustentar o clero também,
a gente vai ver grandes marcos, como vai ser a Revolução Gloriosa, os próprios precedentes na Inglaterra, como a República de Cromwell, e também a industrialização vai ser fundamental nesse sentido. A gente tem que perceber que gradualmente, conforme a gente vai perpassando pela modernidade, a gente vê um que calhou a centralização do poder nas mãos do monarca para assegurar os interesses dos burgueses. E aqui existe uma série de determinantes. Então, quando a gente tem o contato da Idade Média isolada no seu próprio mundo ali, com mercados locais, tendo contato com as especiarias do Oriente, vendo toda uma gama de temperos, de tecidos, etc., é um mercado que vai se popularizar. Vão vir também ideias muito tortas de lá, né? Diversos templários que vão cair em heresias e gnoses escabrosas, mas o grande ponto é que a gente vai ver o surgimento de uma classe guiada segundo seus interesses de teor econômico, não voltada de fato a um trabalho objetivo, mas sim compra e venda de mercadorias, e que não vai ter necessariamente uma pátria, ou seja, os seus interesses materiais, os seus interesses terrenos vão se sobrepor à sua conduta em grande parte dos casos. O que acontece é que no alvorecer da modernidade, o que a gente vai assistir vai ser a deposição da nobreza dona das terras, que dificultava o mercado, seja por várias e diversas razões. Por exemplo, o caso inglês, muita da grande nobreza vai acabar morta na Guerra dos 100 Anos. Muitas terras vão passar à coroa. E a pequena nobreza, em ascensão, vai ter hábitos de caráter burguês, vai ter um grande contato com a burguesia inglesa. Cada país vai ter um fenômeno muito específico. A gente pode olhar para a Itália também, né, que não era um país unificado, mas também era um outro grande centro. A região que hoje é a Itália era um grande centro econômico, também recheado de burgueses, né? A Renascença é muito ligada a esse processo. Então, assim, a gente vai ver um processo de substituição. E conforme a Idade Média vai acabando e a gente vai entrando na modernidade, o que a gente observa é que as especiarias criam um novo status para os reinos. A gente vai ter, propriamente na historiografia, né, o metalismo e coisas do gênero, mas enfim, a capacidade de se obter riqueza se tornou um grande determinante para os reis nesse período. O que acontece é que a gente vai ter também o advento da reforma protestante dividindo a cristandade e o crescimento da cobiça dos reis nos seus pragmatismos políticos e conflitos entre coroas. Vai se ter as rusgas com a Igreja Católica e então a oportunidade de enxergar no protestantismo a criação de igrejas vassalas aos estados nacionais, ou seja, é um cristianismo sem finco, né? Está a serviço de uma religião terrena, sem a questão espiritual. Então vai ser muito bem quista em certas áreas da Alemanha, que ainda também não estava unificada. A Inglaterra vai ser pioneira nisso também, nesse desligamento, porque você subordina a questão espiritual, transcendental, ao terreno, ao temporal. Então, assim, nem preciso pontuar o porquê que foi uma sucessão de heresias e o porquê que a reforma protestante é tida como a primeira grande revolução, com paralelos com a Revolução Francesa e Revolução Russa, devido ao tamanho estrago que ela impôs à cristandade. Mas o grande ponto é que a igreja também era outra grande proprietária de terras. Então a gente vai ver um fenômeno quase que simultâneo de grandes nobres perdendo suas terras e sendo transferidas então à coroa. E, ao mesmo tempo, o rompimento com a igreja, também essas terras vão ir para a coroa. E quem vai estabelecer um meio-fio de sustentação do poder, principalmente em um momento em que a ideia de concentração de riqueza é fundamental para a noção de poder, vai ser a burguesia. Grandes conhecedores das especiarias, de navegações, enfim, dos mercados, que podem ajudar, então, os príncipes a conseguirem ainda mais dinheiro e, por desdobramento, poder. Nesse sentido, então, estas terras que vão para a coroa,
ou em alguns países posteriormente a gente vai ver revoluções liberais instituídas, né, monarquias constitucionais ou repúblicas. Neste processo de apostasia, o que a gente vai assistir na prática é a transferência dessas terras de caráter comunal, de caráter que respeitavam um princípio de bem comum, sendo privatizadas em uma lógica já capitalista. Pegar essas terras para torná-las produtoras, né? Para que elas gerem de fato riqueza. O primeiro ponto essencial nesse processo é a gente entender a própria revolução no campo, novas tecnologias surgindo, a capacidade de você não só tomar aquelas terras comunais e torná-las privadas, expulsando aquelas pessoas ali, mas não só expulsando porque são malvados, é porque essas novas tecnologias no campo permitem produzir mais com menos pessoas. Lógico, olhando de hoje, né, até parece uma piada vindo, sendo que a gente tem uma proporção de produtividade do campo muito assustadora nos dias de hoje. Mas as tecnologias da época já permitiram um grande êxodo rural. Ou seja, pessoas que até então tinham por gerações um meio de subsistência, de garantir sua família, etc., sendo expulsas de suas terras devido a essas revoluções burguesas, que agora essas terras estariam submetidas a uma nova lógica, não o bem comum, mas a produção. Então, o sobrecedente, né, a produtividade dessas terras poderiam abastecer os centros urbanos. Então, percebam, o principal ponto que se é necessário para ter uma grande população, conseguir ter grandes cidades, é justamente essa capacidade tecnológica de produção. Sem isso, fica muito difícil se conseguir propriamente sustentar esse regime, essas grandes metrópoles, de um certo modo a gente pode dizer até que superficiais, né, já que elas demandam se tem um laço direto entre campo, capacidade de produção no campo e sustentação desses centros urbanos. Bom, o ponto que eu quero enfatizar aqui com vocês é justamente o fato de que esta realidade, o processo que eu estou descrevendo aqui, se verifica com perfeição na Inglaterra, mas depois vai ter outros regimes que vão passar por processos semelhantes. Mas para fim didático, vou estar utilizando o exemplo inglês para exemplificar aqui a industrialização e o capitalismo nascendo de fato. Até então a gente tinha uma realidade mercatória que a gente chamava de mercantilismo, porque nós não tínhamos os meios de produção em massa. Mas com o crescimento das grandes cidades na Inglaterra, devido às novas técnicas, a essa revolução que ocorreu no campo e na lógica da propriedade, já totalmente desvinculada de valores cristãos, o que nós vamos ver é justamente os meios básicos para a gente ter a revolução industrial. Então, se tinha conhecimentos econômicos, conhecimentos agrários, e se fez possível a invenção das máquinas, né? E o que era essencial para que esse mercado desse certo? Porque assim, dependia de muitos braços humanos. Então, o primeiro ponto, êxodo rural, tirar as pessoas que estavam lá e criar grandes corpos de proletários nos centros urbanos. Mas mais do que isso, para que os donos dos meios de produção tivessem um lucro satisfatório de fato, qual que é o ponto principal que você tem que ter? Oferta de mão de obra. Você vai pegar um monte de gente que está saindo do campo, que não tem como ganhar a vida, uma oferta muito grande de mão de obra, que é o único bem que essas pessoas têm, você pode pagar o salário que você quiser para elas, porque elas não têm outra opção a recorrer. Então, é neste cenário que a gente vai ver justamente coisas escabrosas da Revolução Industrial, né? Jornadas de trabalho com mais de 12 horas, mulheres e depois crianças trabalhando. Só que é interessante a gente observar uma coisa que vai ser muito presente na Inglaterra, mas em todos os países que se industrializaram, mesmo aqueles que tiveram industrializações posteriores, muitas décadas à frente, como é o caso do Japão, que só vai ter um grande surto industrial na era Meiji, a questão da Alemanha, que só vai gozar de uma grande industrialização com a unificação, os Estados Unidos, quando ele começa a se fortalecer também, enfim. Em todos os casos, uma coisa é comum: protecionismo, isto é,
para se criar uma indústria nacional, se cria eh, uma proteção do seu mercado. Tanto em questões como sobretaxar o estrangeiro, como proibir a entrada de produtos estrangeiros no seu país e subsidiar tanto o crédito quanto a produção. E muitas vezes, como foi o caso de industrializações do século XIX, a gente vai ver o próprio Estado sendo o motor desse processo industrial. Por exemplo, o Japão, a Alemanha, tiveram diversos casos que setores a qual não eram interessantes à iniciativa privada, porque demonstravam um grande risco e não se sabia exatamente o, o quão bom poderia ser o retorno, o próprio Estado criou estatais, subsidiou tecnologia, deu o primeiro passo, mostrou que era possível, depois privatizou aquelas estatais naqueles setores para empresários nacionais, para que eles tocassem os negócios a partir dali e ela pudesse repetir o mesmo processo em outros setores da indústria. Então a gente percebe que em todos os países que se industrializaram, chegaram ao primeiro mundo, conquistaram um desenvolvimento real, eles fizeram com capital em casa, criaram bancos nacionais, fossem públicos ou privados, mas com capital nacional, sem recorrer a empréstimos estrangeiros, criaram para fortalecer os seus cartéis, suas indústrias, adotaram medidas protecionistas para fortalecer a sua indústria interna, para então competir. E o grande ponto é que, por exemplo, quando a gente chega no século XIX, um grande mantra daquele século, fazendo um paralelo aqui, hoje em dia a gente não pode contestar a democracia liberal, no século XIX o grande mantra era o livre comércio. Era um ponto inegociável e que justificava, inclusive, interferências a outros países que não queriam adotar o livre mercado. Grande caso desse, o protecionismo é muito feio, é a China. A China teve a Guerra do Ópio por pressão inglesa para abrir o mercado. Então era legítimo intervir numa periferia do mundo para conquistá-la, segundo a retórica do livre mercado. Assim, não é mera coincidência que, por exemplo, se faz legítima a invasão do Iraque ou do país do Oriente Médio sobre a desculpa de que eles não são democracias, então tudo bem invadir e impor a democracia. No século XIX, essa retórica também já existia, que era os países que não adotavam o livre comércio. Provavelmente a gente está assistindo a ascensão agora de uma nova mutação desse discurso, que são os países que não respeitam os direitos humanos, que não são progressistas e coisa do gênero. Ou seja, o imperialismo muda de face, mas os seus métodos sempre são os mesmos. Então, assim, é aquele velho ditado que não existe golpe novo, existem pessoas novas que caem nos mesmos golpes. Então, é exatamente esse o ponto. A grande questão é que qual que é o pulo do gato? É necessário um protecionismo para você desenvolver a sua indústria. E uma vez que você já alcançou um nível tecnológico satisfatório, superior à de outras nações, a tendência natural do capitalismo é que você busque novos mercados. E é por isso que a Inglaterra adotou a discursiva do livre mercado, porque ela usou e abusou de protecionismo para criar os seus cartéis, mas quando ela já é detentora de grande tecnologia, ela começa a intervir em países que não têm a mesma tecnologia e começa a emplacar, não, tem que ser livre mercado, porque aí ela nunca vai permitir que aquele país se desenvolva e crie indústrias nacionais que possam competir com as delas. E aí a gente chega, por exemplo, no século XX, e é uma realidade que perdura até hoje, das transnacionais, né? São empresas que às vezes têm sede no país, etc., mas que são empresas estrangeiras. E ela tem subsídios da sua matriz, né? Consegue empréstimos a juros mais baixos, consegue sobreviver a crises econômicas e, ciclicamente, o capitalismo cria crises que devastam mercados, os pequenos não têm condições de sobreviver a essas avalanches e acabam tendo que fechar as portas ou vender os seus meios às grandes empresas. E aí é por isso que a gente olha o capitalismo, desde que ele surgiu na primeira Revolução Industrial até os dias de hoje, a gente vê corporações, oligopólios cada vez mais poderosos, mais centralizados, e a renda
de década em década, se encontra cada vez mais concentrada. E percebam, não existe nesse processo uma dualidade entre Estado e mercado. O mercado, ou melhor, os capitalistas, grandes capitalistas, só puderam existir graças a estados motores. Então, o que a gente pode denotar, o que a gente pode perceber no processo de ascensão do capitalismo? Foi o período em que os monarcas logo perderiam a cabeça, né? Mas o Estado passa a ser dirigido segundo uma lógica industrial, segundo uma lógica comercial. Então, no empenho de obter mais riquezas para gerar o surto das primeiras industrializações, o Estado, então, passa a ser dirigido pelos interesses dessas corporações que vão nascer. Uma vez que elas são estabelecidas internamente, qual que é o segundo passo? É partir para o mundo buscando novos mercados. Se a gente olha a Inglaterra, os Estados Unidos, todas as potências industriais, elas criaram grandes complexos militares, que é a grande armada inglesa no século XIX mesmo, né? Para quê? Para impor as suas empresas, para impor o seu livre mercado às outras nações, para que fossem colonizados sobre essa nova métrica. Então, assim, o mecanismo sempre foi o mesmo, da Inglaterra aos Estados Unidos e provavelmente à China. Então, assim, é uma realidade. Qual que é o nosso grande ponto que a gente tem que pensar? Primeiramente, entender o ponto de que é inevitável adotar o protecionismo. Toda a retórica liberal é retórica do colonizador. Isso nunca existiu na história da humanidade e todos os países que adotaram o livre mercado foram entupidos de transnacionais, não conseguindo produzir tecnologia própria e estando dependente desse capital externo. E o que acontece quando você depende do investimento estrangeiro? Você fica à mercê das regras para a qual se tem para ter a disponibilidade de crédito. Então, o FMI, por exemplo, se o seu país depende de empréstimos e coisas do gênero, vai impor para você justamente a necessidade de você adotar certas pautas, ESG, a representatividade, etc. Senão você é um inimigo do livre mercado, da democracia, dos direitos humanos. Então perceba como é perigosa essa tese. Pois bem, o que a gente tem que pensar, e é o grande paradigma dos nossos tempos, não necessariamente o processo é ruim. Talvez seja em si, mas ele é inevitável. A gente já percebeu que para uma nação se desenvolver de fato, se faz com capital em casa. Protecionismo, criação de indústrias próprias. Isso é inevitável que a gente vai precisar fazer. Só que a gente ainda consegue sacralizar esse processo, instituindo uma noção religiosa sobre o mercado. Entender que não são esses interesses seculares, materialistas, que devem imperar. A gente consegue fazer uma conciliação das duas coisas. Mas o grande ponto é, uma vez que a gente consegue se fechar, a gente entra em guerra com os centros. Nós, a periferia, se fechamos ao centro, tomamos sanção, tomamos uma porrada de coisa nas costas, beleza, mas a gente sobrevive. A gente cria as nossas grandes indústrias, a gente se desenvolve de maneira autônoma, desenvolvimento real. Como a gente faz para que o nosso Estado não seja sequestrado pela noção mercatória? Que o Estado não passe a ser uma extensão dessas grandes indústrias, desses grandes cartéis. Isso é um ponto muito complicado e alguns países estão dando nortes, cada um a seu jeito, mas nenhuma dessas formas que a gente vê no mundo hoje é adequado para o nosso processo civilizatório. Isso quer dizer que nós temos uma demanda própria de como se desenvolver. E é este paradigma que eu deixo para vocês. Como nós conciliamos nosso desenvolvimento sem perder o nosso espírito, sem perder a nossa alma católica? É um grande ponto. Estou aberto a sugestões, sem seguir aí nos comentários. Mas no vídeo de hoje é isso. Lembrando vocês, siga-nos nas redes sociais, @Legião Anchieta. E confiram a inscrição, deixem o gostei, tá bom? Fiquem com Deus, salve Maria. E até o próximo vídeo ou live.